Olá, tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas e venho de novo fazer um aulão 0800 apenas com dicas aí para a prova da Secult. Nesse aulão 0800 de hoje, nós vamos fazer as últimas questões que caíram nas provas da IADES e aproveitar todas essas dicas para o concurso da Secretaria de Cultura do DF, tá bom? Então, se você mora em Brasília, vai fazer o concurso da Secretaria de Cultura, Secult, vocês têm que assistir essa aula, esse aulão gratuito que está disponibilizado aí no nosso canal do YouTube, para que você veja as últimas dicas para a sua prova em relação à informática para concurso público. Tudo bem? Foram questões que não foram tão difíceis, e aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver as questões e dar algumas dicas em cima dessas questões do que também é provável de cair na sua prova, tá bom? Preste atenção então na primeira questão. Vamos lá. Firewall é um software ou um hardware que verifica informações provenientes da internet ou de uma rede e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador, dependendo das configurações do firewall. Então aqui o enunciado dessa questão foi a última prova aí da Secult nível superior. Ele fala sobre firewall. Vamos pegar algumas dicas do firewall. Gente, aqui ó, nós temos a rede interna da empresa. Essa rede interna vai estar ligada, por exemplo, a um servidor dessa mesma rede. Esse servidor está aqui para centralizar as informações dessa rede. Esse servidor vai estar ligado à internet. Beleza. Quando uma rede privada está ligada a uma rede pública, que é o caso da internet, acaba que essa rede privada se sente ameaçada devido a várias pessoas estarem conectadas a essa rede pública e terem a possibilidade de entrar, invadir essa rede privada. Aqui está a conexão com a internet para a comunicação externa com clientes, fornecedores, filiais. O cliente pode acessar a rede privada, porém nessa mesma rede nós temos o hacker, a ameaça que pode também tentar invadir essa rede privada. Então o que eu vou ter aqui? Se identifica que isso é uma ameaça, nós vamos colocar aqui entre as duas redes o firewall. O firewall atua entre a rede privada e a rede pública. O firewall pode ser considerado um hardware, ó, um software, pode ser um programa instalado no servidor ou um servidor intermediário fazendo esse tipo de trabalho, ou ainda pode ser a combinação dos dois para fazer esse tipo de trabalho. O firewall vai estar aí fazendo o quê? Quando o cliente for acessar a rede privada, ele vai passar pelo firewall. O firewall vai analisar que esse cliente está dentro das exceções, está dentro das regras, está usando exatamente a comunicação que foi liberada para ele e ele vai entrar, buscando a informação que realmente te interessa. O hacker vai tentar passar pelo firewall, o firewall vai ver que ele não está dentro das regras, não está dentro das exceções, está tentando acessar um serviço que não está disponível para ele e ele vai ser bloqueado. O firewall, vocês têm que levar para a prova que o firewall faz três coisas básicas. Ele controla acessos e tráfegos, faz a divisão das redes privadas controlando o tráfego dos dados e também faz o quê? Filtra todos os pacotes que entram e saem dessa rede. Ou seja, ele é um filtro de pacotes. O que é um filtro de pacotes? Ele analisa os pedaços da informação para saber se essa informação pode prejudicar o servidor, a rede privada da empresa. Então ele filtra também e protege as portas de comunicação. Protege as portas que vêm informações pela internet e que saem informações para a internet. Não é porta USB, pelo amor de Deus, é porta de comunicação com o serviço da internet. Essas são três funções básicas de um firewall. Tem que lembrar que o firewall não protege nosso computador analisando, por exemplo, arquivos se vai ter vírus ou não. O firewall não analisa pendrive em busca de vírus, o firewall não analisa anexos de e-mail em busca de vírus. Quem protege nosso computador contra vírus é o antivírus. O firewall
ele pode proteger contra o worms. O worms são aqueles programas que se multiplicam na rede usando falhas de sistemas, usando portas abertas. Então o firewall ele pode identificar que um worm está tentando usar alguma falha do seu computador que faça ele se multiplicar para outras redes. O firewall pode proteger contra o worm, não protege contra vírus. Lembrando também, o Windows ele possui um firewall interno. Esse firewall interno é chamado de Windows Firewall. E ele se encontra no painel de controle. Você pode habilitá-lo ou desabilitá-lo. E ainda pode habilitar colocando exceções à regra. Tudo bem? Então vamos analisar os itens dessa questão. Já dei minha dica. A partir da informação apresentada, do conceito e das funcionalidades do firewall, assinale a alternativa correta. A correta configuração de um firewall dispensa outros dispositivos de segurança? Claro que não. Por quê? O firewall ele só está ali para fazer o controle de acesso, proteger a nossa rede contra a invasão de hackers, invasão de até mesmo programas que tentam acessar o nosso computador indevidamente. Mas nós temos que ter um antivírus, por exemplo, para proteger contra vírus. O firewall não faz isso. Nós temos que ter várias ferramentas que complementam a área de segurança. Por exemplo, quando a gente quer enviar um documento para garantir a autenticidade, eu não vou usar o firewall. Eu quero enviar um documento para que você confira a autenticidade, eu vou usar uma assinatura digital. Então, essa questão está errada. Letra B. Um firewall apresenta as mesmas funcionalidades de um antivírus. Incorreta. Um firewall pode ajudar a impedir que hackers tenham acesso ao seu computador. Essa é a resposta correta. Ou seja, se um hacker tentar acessar a rede interna da empresa ou o seu computador, o firewall vai bloquear ele por ele não estar dentro das regras e nem dentro das exceções. Letra D. Um firewall evita que o computador onde esteja instalado receba softwares mal intencionados, mas não pode impedir que esse tipo de arquivo seja enviado desse computador. E essa questão está errada. O firewall evita que o computador onde esteja instalado receba softwares mal intencionados? Ele pode evitar alguns, não todos, mas pode evitar sim. Tá bom? Por exemplo, o exemplo dos worms que eu passei para vocês. Não protege contra vírus, mas contra worms protege. Mas não pode impedir que esse tipo de arquivo seja enviado desse computador. Pode também proteger. Por exemplo, se o worm tentar se propagar para outro computador, ele pode bloquear esse envio. Então está errado aqui no final. Um firewall que faz parte de um sistema operacional já vem pré-configurado e não se permite alterar essas configurações iniciais. Ele já vem pré-configurado, ele já vem habilitado no Windows, porém você pode entrar no painel de controle, acessar o firewall e fazer as configurações que você precisa. Por exemplo, configurar exceções de entrada, exceções de saída da sua rede, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra C. Questão de número 2. Determinado órgão público decidiu criar uma intranet para agilizar informações e serviços. Para treinamentos dos colaboradores foi contratado um consultor que de início passou algumas informações e conceitos básicos sobre esse tipo de rede. Considerando essa situação hipotética e sabendo que o consultor passou somente informações corretas acerca do tema, assinale a alternativa cujo conteúdo pode ser atribuído à fala do consultor. Vamos lá, gente. Nós temos a rede interna da empresa. Aqui é uma rede interna da empresa, como eu mostrei para vocês anteriormente. Essa rede interna da empresa está interligada a um servidor central para centralizar as informações do sistema. Então isso aqui é uma rede de uma empresa. Essa rede interna da empresa, ela pode estar trabalhando com os mesmos protocolos da internet. Pode ser que aqui esteja usando navegadores de internet, pode ser que aqui esteja usando o Outlook, como programa de correio eletrônico, e todas as transações são efetuadas no servidor. Cadastrou uma pessoa no servidor, consultou uma pessoa no servidor. O servidor centraliza todas as informações de um sistema. Pelo fato dessa rede usar os mesmos programas, os mesmos serviços e os mesmos protocolos da internet, por exemplo, essa rede é baseada no TCP/IP, que é o protocolo padrão da internet, por esse fato, essa rede é chamada de intranet. Intranet é uma rede interna que usa a pilha TCP/IP para comunicação interna.
que utiliza HTTP, FTP, POP, todos aqueles protocolos de internet que vocês aprendem. E essa rede interna, por isso, é chamada de intranet. É uma rede interna com os mesmos protocolos, serviços e também os programas que a gente usa na internet. A diferença é que o acesso à informação que está nesse servidor é restrito apenas a funcionários da organização ou pessoas autorizadas. A dúvida de muito aluno é, quando essa rede é uma intranet, ela pode ser acessada de pessoas que não estão lá dentro da organização fisicamente falando? Há sim a possibilidade de acessar de fora. Até mesmo um funcionário autorizado pode acessar a intranet da sua organização de fora. Um chefe pode acessar de casa, as filiais, os clientes, os parceiros, e isso se tiver uma autorização, é claro. E aí o que eles vão fazer? Eles vão acessar de casa ou de fora, da onde eles estiverem, através do uso da internet. A internet vai ser o canal para acessar a intranet da organização. Por que, professor, precisa da internet? Porque os caras estão longe do local. Se eles estão longe, eles têm que usar uma rede que permita essa comunicação à distância, que é a internet. Esse acesso de fora aos dados da intranet da organização, a gente chama de extranet. A extranet, gente, é o acesso de fora aos dados da intranet de uma organização. Uma dica importante também é que a intranet é uma rede interna, né? Se ela é uma rede interna, esses computadores estão ligados por cabeamentos, por toda a estrutura de uma rede. Se essa rede é interna, não é pelo fato que usa os protocolos da internet que é necessário ter conexão à internet aqui para funcionar. Tá bom? Vocês pensam que tem que ter internet pelo fato de usar os mesmos protocolos da internet? Errado esse pensamento. A intranet de uma empresa pode funcionar mesmo sem conexão à internet. Ou seja, pode acabar a internet lá na Secretaria de Cultura, a conexão à internet, que a intranet vai funcionar, porque ela é uma rede interna. Agora, a extranet, ela está vinculada à internet pelo fato de estar longe. O acesso é de longe, é de fora, tem que ter internet. Então, lembre-se disso. A extranet é um acesso de fora aos dados da intranet de uma organização mediante a autorização. Naturalmente, quando você for acessar uma página que vai dar acesso à intranet de uma organização, ele vai te pedir o número da matrícula, uma senha, ou seja, uma espécie de login e senha para que você autentique, te mostre, mostre para o servidor que você realmente é uma pessoa autorizada a acessar esse serviço. Então, esse conceito é o que a gente precisava aplicar, tá bom? Aplicar na questão. Vamos lá. A questão de número 2 fala assim, letra A, item A. Para a instalação da intranet, há necessidade da instalação de um servidor externo à organização. Errado. Não há essa necessidade. O servidor, ele pode ser interno dentro da organização, como eu fiz o desenho. Letra B. As informações disponibilizadas na intranet somente poderão ser acessadas por computadores instalados no próprio órgão. Está errado. Pode ser acessado de fora, como é o caso da extranet, o acesso de fora. Letra C. A intranet é apenas a denominação para as páginas exclusivas de informações, serviços de órgãos e empresas. E não há entre ela e a internet nenhuma diferença. Há diferença sim. A intranet, o acesso é privado, o acesso é controlado. E a internet não. As informações publicadas na internet são acessadas por todos, porque ela é uma rede pública. Então há diferença sim. Lembrando que há semelhança. A intranet usa os mesmos programas, os mesmos protocolos e os mesmos serviços da internet, porém com a diferença. Letra D. As informações disponibilizadas na intranet poderão ser acessadas de fora do ambiente da empresa? Sim, desde que o usuário possua um nome de usuário e uma senha válida. Certo. Ou seja, para acessar de fora, tem que ter um controle, gente. Tem que ter um controle. Ah, professor, mas não é com senha. Não necessariamente precisa ser com senha. Gente, o controle externo para acessar uma intranet tem que ser por meio de autenticação. Se não for por meio de autenticação, não é o padrão. Tem que ser com senha e login, pode ser com certificado digital, mas tem que ter um controle. Então a questão de letra D é a nossa resposta verdadeira. A letra E, para a instalação da intranet,
a necessidade do ambiente Windows, pois não funciona em outro ambiente. Nada a ver, porque a internet ela foi criada exatamente para estabelecer comunicação entre redes diferentes no mundo inteiro, não importa se é Windows o sistema, se é Linux, se é Mac OS X, todos estão baseados no mesmo protocolo padrão, TCP/IP. Então, matamos mais uma questão. Vamos para a questão número 3. Outra questão que caiu na prova. Caiu essa questão sobre as ferramentas de formatação do Word. Nós temos esse botão aqui que é o aumentar fonte, você vai clicando nele, ele vai aumentando fonte. Esse aqui vai diminuindo a fonte gradativamente. Esse aqui é o botão para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. Esse botão aqui a gente pode associar também a uma tecla Shift mais F3, que alterna entre letras maiúsculas e minúsculas. Esse botão é o realce. Uma dica é, quando você aplica o realce vai ficar no fundo do texto, como se fosse uma espécie de marcador de texto. E se você, por acaso, usar essa ferramenta aqui, ó, que é para retirar a formatação, ele não tira o realce. Essa ferramenta retira a fonte que você aplicou, o tamanho que você aplicou, o estilo de fonte, negrita, itálico, sublinhado, mas não tira o realce da palavra e nem os links de internet. E esse botão é para mudar a cor da fonte. Então foi essa imagem que caiu na questão. Vamos lá. A questão fala assim, um assistente administrativo digitou um texto inteiro em caixa alta. Na revisão foi solicitado que ele deixasse apenas as iniciais de cada período em caixa alta. Para não ter que reescrever todo o texto, o colaborador pode valer de um recurso do Word, a qual é acessado de acordo com a imagem apresentada pelo botão de número. Olha lá, número o quê? 3. A resposta é a letra C. Lembrando que a tecla de atalho que permite alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, Shift mais F3. Vamos lá. Questão 4. O usuário do Windows 7 realizou a seguinte sequência de ações, clicou sobre o botão iniciar e depois em dispositivos e impressoras, que é um lugar para a gente instalar dispositivos, como scanner, impressoras, enfim. E por fim pressionou o botão direito do mouse na imagem de uma impressora com o nome Cultura e escolheu a opção Definir como impressora padrão. Então ele achou a impressora, né, ele, ó, clicou com o botão direito numa impressora com o nome de Cultura e definiu como padrão. Em relação a essa situação hipotética e considerando que há outras impressoras disponíveis, assinale a alternativa correta. Então, gente, nos dispositivos de impressora você vai conseguir ver os scanners instalados, as impressoras instaladas. Pode ter mais de uma impressora no órgão? Sim. Então, quando você tem mais de uma impressora, ao mandar imprimir, por exemplo, no Word, ele usa a impressora padrão. Como é definição de impressora padrão? Exatamente como ele falou. Clica o botão direito e manda definir a impressora como padrão. Perceba aqui o que ele quis dizer. Ó. Você vai no menu iniciar, dispositivos e impressora. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu fui em dispositivos e impressora, gente. Ó. Menu iniciar, dispositivos e impressoras. Aqui aparecem os dispositivos que já tem instalado, ó, monitor e as impressoras. Ó. Esse botãozinho aqui marcado, ó, essa marcação é exatamente que a impressora está como padrão. Se eu quero definir essa como padrão, eu clico com o botão direito sobre ela. Botão direito, ó, aí vai ter lá as opções, ó, abrir, tá vendo? Definir como impressora padrão. Logo, ela vai ser a impressora utilizada todas as vezes que a gente mandar imprimir, porque ele não vai simplesmente escolher a outra impressora, porque essa foi definida como padrão. Logo, você deve estar pensando, professor, mas quando eu vou imprimir, eu posso escolher a impressora. Exato. Mas se você não escolher, qual vai ser impresso? Pela impressora padrão. A partir desse momento, somente será possível imprimir na impressora Cultura. Errado. Nós podemos imprimir em outras impressoras, porque lá na hora de imprimir, nós podemos escolher qual impressora nós queremos. A partir desse momento, ao enviar um documento para impressão, a impressora Cultura será selecionada automaticamente. Essa é a resposta verdadeira, porque ela está como padrão. Caso a impressora Cultura seja removida, o usuário não conseguirá imprimir em outra impressora. Claro que não, né? Removeu a impressora Cultura, ele pode escolher outra impressora para imprimir. Letra D. Para utilizar outra impressora, o usuário deverá realizar a mesma sequência
e alterar a impressora padrão. Para utilizar outra impressora, o usuário deverá fazer todo aquele procedimento? Não, na hora de imprimir ele escolhe a impressora. Caso seja necessário remover a impressora cultura, o usuário deve anteriormente alterar a impressora padrão. Também não, tá bom? Você pode remover da mesma maneira. Então, gente, ó, a resposta é a letra B. A partir desse momento, ao enviar um documento para a impressão, a impressora cultura será selecionada automaticamente porque ela é agora a impressora padrão. Foi muito simples essa questão, né, gente? Vamos para a questão número 5. Essa questão já caiu na última prova aí do metrô, né? Na prova de assistente administrativo do metrô. Olha essa questão. Assinale a alternativa que apresenta a linguagem de marcação responsável pela formatação de textos, dados, imagens e tabelas de uma página da internet. Vamos lá, gente. Quando a gente vai visitar uma página no serviço de navegação, também chamado de serviço www ou serviço World Wide Web, nós temos que usar o que a gente chama de navegador. O navegador também pode ser chamado de browser na hora da sua prova, ou pode ser chamado também de programa cliente de navegação ou cliente www. O programa cliente vai se comunicar com o servidor web, que é o servidor que vai armazenar as páginas que a gente chama de páginas HTML ou páginas de hipertexto. A comunicação do navegador com o servidor vai ser feita através de um protocolo chamado de HTTP. O protocolo HTTP é o responsável pela comunicação do navegador e o servidor e responsável também por transferir as páginas que estão aqui para a sua tela. As páginas que ficam armazenadas aqui são chamadas de páginas da web ou páginas HTML, que é a linguagem de desenvolvimento de uma página da web, também conhecida como páginas de hipertexto. Só para você ter uma ideia, HTML vem do termo seguinte: Hypertext Markup Language, ou seja, a linguagem de marcação de hipertexto. É a linguagem de desenvolvimento das páginas. E o HTTP, ó, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto do servidor para a nossa tela. E aí vai aparecer o nosso navegador. O nosso navegador pode ser o Firefox, o nosso navegador pode ser o Internet Explorer, nosso navegador pode ser o Google Chrome, nosso navegador pode ser o Opera, ou o nosso navegador também pode ser o Safari, navegador da Apple. Então, gente, HTTP não é linguagem de página, ele é o protocolo que transfere as páginas que foram desenvolvidas na linguagem HTML para a tela do usuário. Lembrando e dando uma dica a mais também, a comunicação do navegador com o servidor, nesse caso, não tem sigilo, não tem segurança, porque alguém pode interceptar os pacotes de dados no caminho, já que a internet é uma rede pública. As empresas que se interessam em dar uma garantia que o usuário se comunique com o seu respectivo servidor de forma sigilosa, garantindo a segurança no princípio que a gente chama de princípio da confidencialidade, ele faz o quê? A empresa trabalha com o que a gente chama de SSL ou TLS, que são algoritmos de criptografia, que vai fazer a comunicação de forma embaralhada, cifrada, codificada. A gente consegue observar o uso do SSL e TLS quando no protocolo HTTP tem o acompanhamento do S. Então esse S significa navegador se comunicando de forma criptografada com o servidor, graças ao uso do protocolo do algoritmo SSL ou TLS. Então, matamos mais uma dica importante e a nossa resposta da questão que pergunta qual é a linguagem de marcação de páginas, a linguagem que desenvolve páginas, formata texto, imagens, é a letra A, HTML. Próximo item, item 6. Assinale a alternativa que indica a ferramenta que acompanha o Windows 7 e é responsável por executar arquivos de áudio e vídeo. Ele só quer saber qual o programa que executa arquivo de áudio e vídeo e que é padrão do Windows. A resposta é a letra E, Windows Media Player. Existem, por exemplo, o Winamp, né, que também permite você visualizar vídeos, executar áudio,
mas ele não faz parte da instalação padrão do Windows. O Windows Media Player é a resposta. Foi uma questão muito, mas muito simples, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 7. Caso o usuário deseje que o Windows 7 faça atualizações importantes à medida que são disponibilizadas, é necessário ativar o quê? Qual dessas ferramentas faz exatamente o quê? A atualização do Windows. A resposta é a letra B, o Windows Update. Gente, em relação ao Windows Update, vocês têm que lembrar o quê? O Windows Update faz a atualização do sistema operacional Windows e suas ferramentas. O Windows Update, ele não atualiza só o Windows, ele atualiza as ferramentas dele também. Por exemplo, quando você usar o Windows Update, ele pode atualizar o seu Internet Explorer para a versão mais nova, já que o Internet Explorer é um acessório do Windows. Tudo bem? Uma coisa que o Windows Update não faz é a atualização do Office da Microsoft, que tem o Word, Excel, porque esses programas, eles são instalados à parte, ele não faz parte da instalação do Windows. Uma outra coisa importante de saber é que quando a gente atualiza o sistema operacional, nós não só estamos trazendo inovações, coisas novas criadas pela Microsoft, nós estamos fazendo uma comunicação com o servidor da Microsoft, trazendo também correções em relação ao quê? Em relação ao sistema operacional Windows. Correções que são discutidas, são observadas ao longo do tempo. Então, nós podemos afirmar que o Windows Update faz o quê? Atualiza o meu sistema operacional, trazendo inovações, correções que vão influenciar na segurança do nosso computador. Tudo bem? Porque corrige as falhas. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Assinale a alternativa que indica o responsável pelo acesso a páginas estáticas e aplicações da internet. Qual é o programa que visita páginas, gente? A letra D é a resposta, navegador. Programa de correio eletrônico, nós temos, por exemplo, o Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook não é um programa para visualização de páginas, é para envio de correio eletrônico. Nós temos, por exemplo, o Eudora, que é um programa bem desconhecido, e nós temos o Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird também é um programa para envio e recebimento de e-mail. Existem outros, aqui só foi uma dica. Editor de texto, nós temos o Word da Microsoft, do Microsoft Office, nós temos o Writer do LibreOffice, antigo BR Office. Planilha eletrônica, nós temos o Excel e o Calc também do BR Office. O Excel do Microsoft Office, Calc do BR Office. E o gerenciador de arquivos, gente. Gerenciador de arquivos, nós temos o Windows Explorer da Microsoft. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos e pastas que permite que você visualize a estrutura de uma unidade de disco, o que tem dentro de uma pasta, o que tem dentro da subpasta, enfim. Beleza? Uma dica também aqui para vocês que vão fazer a prova da Secult. Vocês têm que saber também o que é gerenciador de tarefas do Windows. Para abrir o gerenciador de tarefas do Windows, vocês vão usar ou a tecla Ctrl mais Alt mais Del, que eu acho que é a tecla que todos vocês conhecem, porém pode ser Ctrl mais Shift mais ESC. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas do Windows. Olha lá, abrir o gerenciador de tarefas do Windows, o que eu posso fazer no gerenciador de tarefas? Ó, naturalmente, vocês usam o gerenciador de tarefas para destravar o computador, né? Tem um programa que está interrompendo o funcionamento, você vai lá, seleciona o programa, né? Chega aqui e manda finalizar o programa aqui embaixo, ó. Finalizar a tarefa. Então o que acontece? Você pode finalizar uma tarefa aqui, só que não é a única coisa que essa ferramenta pode fazer. Ela visualiza os programas e processos que estão em execução. Cada programa gera um processo em execução, ó, processos do Google Chrome. Serviços, desempenho, esse aqui mostra o desempenho da rede, ó. Mostra o meu processador trabalhando, a minha memória trabalhando e o desempenho da rede fica aqui do lado. Aqui é o desempenho do computador e aqui fica o desempenho da rede. E uma outra coisa que você não consegue perceber, mas que pode cair na nossa prova é o seguinte: se ele visualiza os processos, nós conseguimos visualizar tanto os processos em primeiro plano, que são aqueles que aparecem na nossa tela, aqueles programas que estão realmente aparecendo na nossa tela, e nós aqui também conseguimos visualizar processos em segundo plano, que são aqueles que não aparecem na forma de programa na nossa tela, mas que estão em execução.
Esses processos em segundo plano podem ser, por exemplo, vírus ou outros programas maliciosos, porque a gente não vê o vírus em execução, nós não visualizamos programas maliciosos em execução. Eles são processos em segundo plano. Um cara com conhecimento, um cara que tenha, que faça uma análise forense no computador, ele pode analisar aqui e verificar, opa, isso aqui pode ser um vírus. Então o que eu quero que vocês levem para a prova? Gerenciador de tarefas não é vírus, mas te dá a possibilidade de identificar um vírus no computador? Sim, isso aí vai cair na sua prova, tá bom? Tem que lembrar do gerenciador de tarefas, porque é uma grande possibilidade de cair essa ferramenta na nossa prova, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, questão 9. Quanto à utilização de equipamentos de trabalho, assinale a alternativa correta. No microcomputador, a tecla Home serve para posicionar o cursor no fim da linha. Tá errado. A tecla Home leva no início da linha e não no fim. A tecla que leva o ponto de inserção, o cursor, para o final da linha é a tecla End. Ó, Home, início da linha, End, que seria no final da linha. Então, seria correto se estivesse assim. A principal limitação dos scanners é que não podem ter nenhuma forma de conexão com o microcomputador periférico. Errado. Se a gente vai usar o scanner como dispositivo, ele tem que ser conectado. Existem duas portas que você pode colocar o scanner. Existem scanners na porta USB, que são os scanners mais recentes, porém existe o scanner na porta paralela, que é uma porta antiga quando você colocava a impressora. Pode ser na mesma porta paralela da impressora antiga, como também hoje na porta USB, é muito mais comum na porta USB. Uma dica para vocês de scanner, gente, os scanners, quando a gente coloca um papel, a gente escaneia a imagem do papel para dentro do computador, não é isso? O problema é que quando você escaneia um papel com digitações, vamos dizer assim, texto, ele não escaneia o texto dando a possibilidade de editar o texto. Aparece uma imagem, se você tentar mudar o texto da imagem, não tem como mudar, porque uma imagem é assim. Agora, existe os scanners que tem o que a gente chama de OCR. OCR é exatamente a possibilidade de vocês escanearem textos, imagens de texto, imagem de um papel com texto e dá a possibilidade de editar aquele texto. Ou seja, o OCR Scanner, ele pega uma imagem com texto e transforma uma espécie de documento editável do texto. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que não querem digitar e simplesmente escaneia para pegar o texto daquilo que ele escaneou. OCR, tá bom? Letra C, no microcomputador a tecla Caps Lock é usada para tabulação de parágrafo. Errado. Caps Lock é para ativar maiúsculo e quando você aperta desativa maiúsculo. O que a gente pode tabular, dar um espaço, é a tecla Tab. Letra D, no microcomputador a tecla Home é usada para enviar mensagens de facsimile diretamente para o micro. Tá errado. A tecla Home é para levar para o início da linha. Facsimile é só aquelas mensagens que os fax emitem, tá bom? Então não tem nada a ver com essa questão também. E a letra E, no microcomputador, acionar simultaneamente as teclas Ctrl F pode permitir localizar palavras em um texto que esteja na tela de um navegador da internet quantas vezes apareçam no texto. Essa é a nossa resposta verdadeira. Ctrl F vai da palavra find para localizar em navegadores. Quando é no Word, gente, é Ctrl L. No Word é Ctrl L, localizar. Agora, quando é no Internet Explorer, no Google Chrome, é Ctrl F, que vem da palavra find para localizar. Essa é a nossa resposta verdadeira. Questão 10. O painel de controle é responsável por alterar configurações do Windows 7. Considerando essa informação, assinale a alternativa que indica a categoria que está disponível, a opção fazer cópia de segurança. Não precisa ir nem em painel de controle, né? Quando a gente quer fazer cópia de segurança, nós vamos fazer um backup. E o backup, em qual guia dessas que vocês marcariam, gente? Ó, a resposta é letra D, sistemas e segurança, tá bom? A nossa resposta é a letra D. Foi uma questão horrível, mas que a gente não vai tirar nada de útil dela. A letra D é a nossa resposta. Questão de número 11. Vai falar sobre programa malicioso. Um tipo de vírus de computador, também conhecido como aplicativo ou programa espião, que tem como finalidade recolher informações, ou seja, monitorar o usuário,
tais como seus dados bancários ou hábitos de consumo. Com base nessas informações apresentadas, é correto afirmar que essas características identificam o quê? Veja, gente, é uma questão que a IADS chama o programa espião de vírus. Porém, isso é errado. O vírus é um programa malicioso, o Worm é outro programa malicioso, o Cavalo de Troia é outro programa malicioso, os spywares, que é o que ele quer falar aqui, que são programas que monitoram os hábitos do usuário, que servem para monitorar informações digitadas, informações clicadas, eles não são exemplos de vírus, mas a banca considera isso e você não vai brigar com a banca, tá bom? Então, quando é prova do CESP, isso aqui seria uma questão errada, só o fato do enunciado, mas não é questão do CESP, é questão da IADS e você tem que concordar com ela nesse ponto, né? Porque se você discordar, você vai ter que fazer um recurso. E o recurso não vai ser aceito, então fica meio complicado. Então veja bem, ele deixou claro que é um programa espião para recolher informações. A nossa resposta é a letra D, spywares. Quando a gente fala de spywares, gente, são programas que monitoram. Nós temos os spywares do tipo Keylogger, que monitora as informações digitadas no teclado. Nós temos os spywares do tipo Screenlogger, que é aquele que captura o clique do mouse. Você clicou com o mouse, ele captura a área que circunda o clique do mouse. Então esse que captura a imagem, enquanto esse captura apenas as digitações que vocês fazem no teclado. E nós temos também o que a gente chama de sniffers, que são farejadores de pacote. O que é um farejador de pacote? Os pacotes vão circulando na rede, ele captura o pacote, abre o pacote para ver o que tem dentro. Se ele consegue abrir o pacote que circula na rede, captura os pacotes, esse capturador de tráfego, ele também pode ser usado para recolher informações confidenciais, espionagem. Então esses três são 3 exemplos de spywares que podem cair na nossa prova, 3 programas que monitoram o usuário, tá bom? Os trojans, também chamado de cavalo de Troia, são aqueles programas que vêm disfarçado de programa inofensivo, vem disfarçado de joguinho, vem disfarçado de antivírus, né? E você instala pensando que é aquilo. Quando você instala, ele abre a porta do seu computador para o invasor. O invasor vai ter o acesso remoto ao seu computador, ele vai controlar o seu computador à distância e vai poder furtar dados pessoais, vai poder capturar senhas, vai poder fazer o que ele quiser no seu computador, ele vai acessar remotamente e instalar outros programas maliciosos. Então o Cavalo de Troia é um programa disfarçado com aparência inofensiva que abre as portas para o cara ter acesso à distância, acesso remoto e controlar tudo que ele quiser no seu computador. Adwares são programas gratuitos que ficam exibindo aquelas propagandas na sua tela. Você instala um programa gratuito, não lê o contrato de licença e ele instala outros programas junto com aquele que você instalou. E aí esses programas ficam emitindo propaganda, deixando o nosso computador lento. Você abre uma página, aparece uma propaganda que não é da página, é uma propaganda do adware. Então, o adware, até em segurança da informação, existe uma definição que fala que o adware tem 2 concepções, que é a concepção de ser um programa gratuito que exibe propaganda, e a outra concepção de segurança é que, se o adware faz propaganda, o cara que faz propaganda lá naquele adware, ele quer ter um resultado. Então o que o adware vai fazer? Ele vai monitorar os cliques do usuário, vai monitorar os hábitos do usuário em relação ao site que ele entrou, graças ao adware. Então, se ele monitora, existem algumas concepções de segurança que chamam o adware de um exemplo também de spyware, tá bom? Os ransomewares são programas que vamos dizer assim, criptografam os arquivos do nosso computador, criptografam uma pasta, por exemplo, e em troca da abertura da pasta, em troca da abertura dos arquivos, ele te pede uma senha. E em troca dessa senha, ele te cobra um resgate. Eu chamo esse programa de sequestrador de arquivos. Para sequestrar os seus arquivos, ele criptografa os arquivos e em troca da senha vai te cobrar um resgate, um depósito em uma conta e algo do tipo. Esses são os ransomewares. E os backdoors são programas maliciosos que o invasor de um computador instala no computador invadido para deixar uma porta aberta para ele voltar. Então eu invadi um computador, demorei 8 meses para invadir. Eu já deixo um programinha como esse instalado para garantir o meu retorno amanhã sem precisar invadir de novo. Ou seja, é uma porta aberta para retorno do invasor.
Esse é o backdoor. Todos esses são exemplos de programas maliciosos. Todos esses são exemplos de malwares. Tá bom? Então, matamos aqui uma questão, fizemos alguns comentários acerca do tema malware. Pode cair algum desses aí na nossa prova. Vamos lá! Para a questão de número 12. A internet é uma poderosa ferramenta para usuários e empresas. Quando se utiliza essa tecnologia de maneira protegida e interna em uma empresa e departamento com restrições de acesso, é correto afirmar que está definindo uma intranet, como a gente já falou naquela questão. Lembrando, a extranet é quando a gente acessa de fora os dados da intranet de uma organização. LAN é uma classificação de rede local. MAN é uma classificação de rede metropolitana. E WAN é uma classificação de rede internacional. Essas classificações aqui, ó, são relacionadas ao tamanho da rede, à distância, à extensão geográfica. Por exemplo, uma rede aqui dentro dessa sala é uma rede local. Uma rede dentro do campus de uma faculdade é uma rede local. Já uma rede do BRB da Asa Sul com Asa Norte, ou do Banco do Brasil da Asa Sul com Asa Norte, é uma rede metropolitana. E uma rede internacional nós temos como, por exemplo, a internet. Então, essa questão aqui a gente matou também. Beleza? Uma dica importante, viu, gente, é que quando a empresa tem várias filiais, por exemplo, tem uma filial em São Paulo, tem uma filial em Brasília, no DF, tem uma filial no Goiás. Essas filiais vão se comunicar através da internet, né? A internet está aqui. Beleza, internet. O problema da internet é que as comunicações se tornam públicas aqui. Então essas empresas correm o risco de serem interceptadas as informações. O que essas empresas vão fazer? Elas vão trabalhar com o que a gente chama de VPN. A VPN utilizada dentro da conexão à internet vai gerar um canal virtual aqui dentro. Esse canal virtual, também chamado de túnel, ele é um canal que vai dar a possibilidade dessas filiais se comunicarem de forma privada, mesmo estando dentro da estrutura da internet de uma rede pública. Essa comunicação privada é graças ao que a gente chama de criptografia de canais. A criptografia vai acontecer dentro desse canal, dando a possibilidade dessas filiais se comunicarem de forma segura, mesmo estando na internet. Então a VPN é isso. A VPN é uma forma de comunicação dentro das estruturas de rede pública, usando criptografia para dar um grau de segurança maior nessa comunicação. Tudo bem? Próxima questão. Controle dos pais é uma ferramenta útil e interessante. Em relação a esse tema, assinale a alternativa cuja funcionalidade apresentada não é de responsabilidade do controle dos pais do Windows 7. Veja, gente, o controle dos pais é uma ferramenta que está no painel de controle. Se a gente entrar aqui no painel de controle, ó, nós temos a ferramenta que ele citou aí na questão. Vamos lá. Ferramenta controle dos pais. Quando eu clico na ferramenta controle dos pais, eu posso escolher qual é a conta de usuário que eu quero controlar. Lembrando, só pode ser utilizado o controle dos pais pelo usuário administrador. Ele quer controlar essa conta aqui, ó, filho. Quando clicar para controlar filho, vai aparecer exatamente o que você quer controlar. Limite de tempo, você pode definir que o seu filho só usa o computador de 1 a 1h30. Você pode definir quais são os jogos, o grau de violência dos jogos. Permite bloquear programas específicos. Você pode bloquear, por exemplo, o Skype, que é comunicação de voz e de texto via internet. Você pode bloquear sites. Então tudo isso aqui você pode bloquear através do controle dos pais. Mas lembrando, você só pode usar o controle dos pais se for usuário administrador. Tá bom? Então a resposta é qual? Tempo de acesso pode controlar. Horário de acesso pode controlar, acesso a jogos pode controlar, acesso a programas específicos e a sites pode controlar. O que não pode controlar é a senha do usuário, já que a senha é algo pessoal de cada usuário. E você pode mudar a senha em qual local? Você pode mudar a senha em contas de usuário, não em controle dos pais, tá bom? Essa forma de controlar, ela é uma forma de controle de uso doméstico, né, gente? Você vai controlar pessoas dentro da sua casa, controlar pessoas ali de forma doméstica.
Quando se trata de controle da empresa mesmo, a empresa não vai trabalhar com o controle dos pais. Ela quer controlar mesmo, o que ela faz? Ela instala o que a gente chama de servidor proxy entre a rede interna e a internet. Quando ela instala o servidor proxy fica como se fosse um intermediário de conexão à internet. Tudo que vai ser conectado à internet, serviço relacionado à internet, passa pelo proxy. O proxy é que decide se você vai acessar ou não, se você vai acessar uma página ou não. Quando tem proxy, essa conexão, essa requisição a serviço da internet passa por ele. E quando ele não autoriza, ele dá uma mensagem na sua tela. Não autorizado pelo administrador esse tipo de serviço. Já aconteceu isso com vocês, né? Tudo culpa do proxy. O proxy controla as requisições de serviços da internet. Fica entre a rede privada e a internet para fazer esse controle. Um controle administrativo dentro da empresa é feito pelo proxy, tá bom? Então fica aí a dica, tá bom, gente? Agradeço pela atenção de vocês, mesmo estando aí na internet, no nosso canal do YouTube. Sempre acompanhe o canal do YouTube do Estúdio Aulas, estamos sempre com novidades, estamos sempre apoiando vocês rumo à aprovação de vocês. Espero que vocês façam uma boa prova da Secult e conte conosco. Quando precisar, estamos aí, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto também no site estudioaulas.com.br. Semana que vem, que é a semana da prova da Secult, nós teremos o Ironman, que é uma semana intensiva de exercício presencial, modalidade presencial, no Espaço Campus, em Brasília, no SIG, só para quem mora aqui ou quem vai vir de fora fazer a prova. Na semana da prova, nós temos o Ironman com os melhores professores de Brasília, lá no Espaço Campus do SIG, tá bom? Do SIG. 4103-2526 é o telefone de lá, caso vocês queiram saber mais informações. Abraço para vocês, fique com Deus.